Oi meninos, vamos hoje falar sobre um conteúdo novo. A gente vai falar aqui sobre a Revolução Francesa e o Antigo Regime. Lembra lá que a gente falou sobre o Iluminismo, né? O Iluminismo foi um processo revolucionário no qual veio surgir novas ideias. Então, esse processo aqui do Antigo Regime e da Revolução Francesa vai ser tudo uma consequência dessas novas ideias que surgiram através do Iluminismo. Primeiro, o que foi esse Antigo Regime? Esse Antigo Regime era um sistema político que a França viveu antes de vir acontecer a Revolução Francesa. Durante esse processo aí do Antigo Regime, ele era dividido, vamos dizer assim, em 3 estados. Lá na atividade de vocês vai ter uma imagem lá de como eram esses 3 estados. E também no livro de vocês, na página 45, tem também falando sobre esses 3 estados. O primeiro estado era o clero, que era composto por cardeais, bispos, abades, padres, frades e monges. O segundo estado eram os nobres, aqueles que faziam parte ali da família real. E o terceiro estado era composto pela burguesia, ou seja, o povo, os trabalhadores ali, os camponeses, né? Então, nesse período ali desse antigo regime, qual que era a situação econômica ali do clero? Ali na página 45 diz que o clero, ele possuía ali muitas terras e também cobrava o dízimo e taxas sobre os batismos ali das pessoas. Já a nobreza vivia ali à custa do Estado, ou seja, ali do terceiro Estado, ou seja, os camponeses ali que sustentavam os nobres. E a burguesia vivia ali de pagar o imposto, que era chamado de talha, né? A população dessa época a maioria trabalhava no campo, onde ali eles produziam alimentos. Só que eles não conseguiam produzir alimentos necessários para abastecer toda a população, porque além deles terem seu autossustento, eles deveriam produzir alimentos tanto ali para a nobreza quanto para o clero. Isso fazia com que os alimentos se tornassem caros por conta da alta procura e da escassez desse próprio alimento. Então, o terceiro estado ali, que seriam os burgueses, o povo, eles trabalhavam com um serviço pesado para sustentar ali o luxo dos nobres, né? E a partir desse momento aqui, esse povo, os burgueses, o terceiro estado, eles começaram a ficar revoltados por ter que sustentar, porque a economia da França já estava em decadência, ou seja, ela estava entrando em crise. Aí o que o rei fez? Luís XVI. Ele veio, aumentou a taxa dos impostos, que era a talha, para poder manter o seu luxo ali, né? Aí ele viu que as suas finanças já não estavam tão boas quanto era. O que ele fez? Ele convoca os estados gerais. Quem eram esses estados gerais? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, não é? O que acontecia? Os votos aconteciam de uma seguinte forma nessa assembleia dos estados, da convocação dos estados gerais. Por exemplo, lá tinha o clero, né? E os nobres. Uma pessoa só daquela ali votava. Também o terceiro estado, que eram os burgueses, um só votava. Aí, o que o terceiro estado fez? Eles fizeram ali uma manifestação para que acontecesse uma votação por todas as pessoas. Por exemplo, se havia 5 pessoas que compunham o clero, 5 que compunham a nobreza, mais 5 que compunham os burgueses. Todos esses 5, então, teriam direito a votar. Ou seja, então ali a nobreza e o clero viram que não seriam tão fácil para eles conseguir o que eles queriam, né? Que era manter aquele alto padrão do que eles viviam, ou seja, eles não seriam ali beneficiados. Então, é isso, meninos.